Bom, se você me conhece há mais tempo na internet, você sabe que eu sou um grande fã de Dark Souls. E recentemente eu decidi que eu ia revisitar a trilogia. E bom, antes da gente começar o vídeo, pra quem não me conhece, oi, eu sou o Fen. O primeiro Dark Souls foi lançado em 2011, ele foi desenvolvido pela From Software. E Dark Souls é um jogo que inovou bastante quando se trata de não tratar o jogador como uma criança, de tratar o jogador como alguém inteligente, alguém capaz de aprender por tentativa e erro e pegar os padrões das diversas criaturas que existem nos jogos. Isso foi bastante inovador, mas esquece isso, esse não é o foco do vídeo. E eu tenho certeza que se você é fã desse tipo de jogo que é altamente punitivo na questão de erros, você com certeza conhece Dark Souls, é óbvio. E uma coisa que me chamou a atenção durante essa revisita que eu tava fazendo foi a questão da história. A história dos jogos tem bastante pontas soltas e coisas interpretativas, o que me deixou bastante pensativo e me fez querer dar a minha visão e talvez trazer mais pro nosso mundo a questão da história. E pra isso, eu preciso explicar ela pra vocês. A gente vai passar por uma versão bem resumida da história, porque são muitos detalhes, mas vai dar pra vocês pegarem a ideia e onde eu quero chegar com isso. O universo de Dark Souls é dividido em eras, então a gente tem diversas eras, diversas coisas que acontecem no mundo, e a primeira delas é a Era dos Antigos. A Terra era vazia, ela era dividida em 2 andares, os dragões governavam as terras acima e as criaturas humanoides governavam as terras abaixo, então tinham gigantes e criaturas assim. E só um disclaimer aqui pra explicar pra vocês o que são os dragões. Os dragões, eles são uma espécie de mineral que existe no mundo de Dark Souls. Então eles não são seres vivos, digamos assim, eles são minerais imortais. Eles estão mais pra mineral do que pra um ser vivo mesmo. Eles são criaturas formadas de escamas semelhantes a minerais, dragões primordiais no caso. E bom, certo dia no universo de Dark Souls surgiu uma grande chama no horizonte, e foram quando as 4 almas foram liberadas. E 4 lords tiveram acesso a essas almas: Gwyn, a bruxa de Izalith, Nito, o primeiro dos mortos, e o pigmeu furtivo. Sendo que a alma do pigmeu furtivo era uma alma diferente, enquanto as outras eram apenas almas de lords, a do pigmeu furtivo era uma alma negra, ou seja, ela tinha relação com a escuridão. Guardem bem isso na cabeça de vocês. E aí logo em seguida a gente veio para a Guerra dos Dragões Antigos, que foi uma grande guerra que teve, já que os dragões eram as criaturas dominantes do mundo da superfície, e os lords queriam que isso acabasse, então todo mundo reuniu os poderes, tirando, é claro, o pigmeu furtivo, que fragmentou a alma dele em vários pedaços. Mas isso a gente vai abordar um pouco melhor mais pra frente. E os dragões eram criaturas muito fortes, basicamente imortais, impossíveis de serem derrotadas, até que Sif, o dragão sem escamas, ele traiu a sua própria espécie por inveja da imortalidade deles. Ele foi até Gwyn e ele contou a fraqueza dos dragões, que era uma coisa bastante simples na verdade, que os raios eram capazes de destruir as suas escamas de pedra, e as escamas de pedra era o que dava a imortalidade aos dragões antigos. Depois dessa grande guerra que teve, a vitória dos lords foi disparada, foi um grande massacre de dragões, restando apenas alguns espalhados pelo mundo. Surgiu a Era do Fogo, e foi uma era muito próspera, uma época muito próspera, foi quando começou a criação das fogueiras. O Gwyn, ele criou diversas fogueiras com o objetivo de controlar a humanidade. E cada um dos lords seguiu um certo caminho em sua vida. Então o Gwyn, ele se tornou o Lorde da Luz Solar, ele criou uma cidade chamada Anor-Londo, que era onde ficavam os deuses e os humanos. Os humanos viviam na parte baixa de Anor-Londo, e ele conectou a humanidade dos humanos à fogueira. E o objetivo era manter os humanos sob controle e evitar que eles dominassem os deuses. Eu vou explicar pra vocês mais pra frente o que exatamente é a humanidade. Eu tô seguindo aqui a ordem que faz sentido na minha cabeça os eventos, então fiquem tranquilos que tudo que não ficar claro eu vou esclarecer mais pra frente. E nisso o Gwyn, ele viu que os pigmeus poderiam ser um perigo pra ele, ele pegou e deu a Cidade Anelada de presente. Um lugar que é chamado de Cidade Anelada, que era uma cidade muito distante de Anor-Londo. Ele queria o máximo de distância possível, porque ele temia muito os pigmeus e os humanos, porque eles carregavam o poder da alma negra dentro de si. E o Gwyn, ele tinha tanto medo dessa escuridão que um fato curioso é que a música tema dele não contém nenhum sustenido
escolhido ou bemol, as teclas pretas do piano. Bom, o Gwyn, ele teve muitos filhos. Teve a Guinevere, que era a princesa da luz solar. Teve a filha Nor, que o Gwyn deu ela de presente para os humanos. E ela dorme na cidade anelada, impedindo que o tempo passe. Porque ela é capaz de manipular a luz. Para você que não sabe, a luz no universo de Dark Souls, ela representa o tempo. E ela manipulando o tempo dentro da cidade anelada faz com que ela esconda os pigmeus e quem quer que esteja lá dentro da cidade em outra dimensão. Tinha o Gwyndolin, que era um homem, mas foi criado como uma mulher por suas relações com a magia e a lua. Ele era um mestre da ilusão. Ele teve também o Rei Sem Nome, que era o deus da guerra, e ele traiu Gwyn, ele se afiliou aos dragões, ele se aliou aos dragões e foi renegado e exilado pelo próprio pai, e os seus registros foram completamente apagados da história. E tinha a Yorshka, que não é filha direta de Gwyn, mas é da família real, só citando ela mesma. Bom, o mundo de Dark Souls, ele funciona através de ciclos. A Era dos Antigos, Era do Fogo, Era das Trevas, e assim se repete. E como tudo na vida, as coisas têm um começo, um meio e um fim. Consequentemente, o que é chamado de a primeira chama, ou a chama primordial no universo de Dark Souls, que é o que mantém a Era do Fogo existindo, é realmente como se fosse uma fogueira mesmo, que queima e que mantém a luz no universo, digamos assim. Essa chama, como o fogo da vida real, ela começa a se apagar. E com isso, surge a maldição dos mortos-vivos. Essa doença, ela marcava um humano com a marca negra, e essa marca absorvia lentamente a sua humanidade à medida que você morria várias e várias vezes. E você deve estar se perguntando, como assim alguém morrendo repetidamente? Isso se dá porque os humanos, devido a essa doença, né, essa maldição, os humanos se tornaram imortais. E como o Gwyn tinha ligado as pessoas à fogueira, elas morriam e ressuscitavam infinitamente em fogueiras, e isso gerou uma outra coisa, um sintoma a mais chamado Hollowing, que era exclusivo de seres humanos, onde um ser humano sem objetivo ou sem propósito futuro acabava enlouquecendo completamente e se tornando uma casca vazia. E não necessariamente sem objetivo. Muitas das vezes, quando você ficava muito feliz ou cumpria seu objetivo, você se tornava um Hollow também, mas um Hollow não necessariamente agressivo. Enfim, isso não é o foco do vídeo. Cada segundo a mais que a Era do Fogo se prolonga além do natural gera um desequilíbrio no ciclo natural do mundo. E o Gwyn, vendo o que estava acontecendo, ele pegou e enviou os mortos-vivos para o asilo dos mortos-vivos para aguardarem o fim do mundo, como uma espécie de quarentena para uma doença, sabe? E é aí que a gente chega na parte em que a bruxa de Izalith tenta fazer algo a respeito da chama estar se apagando. E numa tentativa inútil de recriar a primeira chama para prolongar a Era do Fogo, ela criou os primeiros demônios e destruiu a Izalith, gerou mutações nela mesma e em suas filhas, e nisso o Gwyn viu a merda que estava rolando e ele enviou seus cavaleiros prateados para conter os demônios, mas eles acabaram falhando, foram capturados e corrompidos pela chama do caos, que foi o resultado dessa primeira chama artificial que a bruxa de Izalith fez. Depois disso, a gente tem o reacendimento da chama, que foi quando o Gwyn partiu numa jornada até a fornalha da primeira chama com o objetivo de reacender a chama, e suas tentativas foram frustradas. Com isso, o Gwyn decidiu fazer um sacrifício muito grande e ele sacrificou a sua própria alma. Ele usou a sua própria alma como combustível. Isso resultou numa grande explosão que acabou derretendo e destruindo toda a fornalha da primeira chama. Isso deixou ele louco e vazio, mas não o Hollow, não o estado de vazio que os humanos alcançam, porque isso é restrito apenas para humanos, é uma coisa exclusiva de humanos. E depois disso, ele passou a guardar eternamente a fornalha da primeira chama com os seus cavaleiros negros, que enlouqueceram e também tiveram as suas armaduras queimadas pela explosão e deixaram de ser os cavaleiros prateados de Gwyn. Muitas questões são levantadas do que esse reacendimento da chama, do que esse prolongamento artificial da chama acabou gerando. Talvez ele tenha criado até um multiverso, porque os fantasmas de luz que você vê durante o jogo, que são os outros jogadores, mostram que talvez existam outras linhas do tempo, porque, como eu já disse antes, a luz em Dark Souls é igual ao tempo. E no Dark Souls 3 em específico tem um local que levanta ainda mais confirmações talvez sobre essa teoria, que o Gwyn realmente tenha gerado algum tipo de distorção temporal na tentativa de manter a chama acesa. E depois de tudo isso que rolou, o único que falta falar sobre o que
ele fez foi o Nito, e o Nito ele não fez nada em relação a tudo que estava acontecendo. Ele só desceu para as catacumbas e foi tirar um cochilo profundo, um sono profundo. Mas ele não precisava fazer nada, porque como ele é uma espécie de personificação da morte, a sua influência sobre o mundo continuava. Então as pessoas continuariam morrendo e ele continuaria exercendo seu poder de qualquer forma. Quando os Lords se separaram, o Gwyndolin, o filho do Gwyn, ele criou ilusões na parte alta da cidade de Anor Londo para que os humanos não suspeitassem que os deuses haviam partido, já que eles viviam na parte baixa de Anor Londo. E as únicas pessoas que restaram na cidade para protegê-las foram o Matador de Dragões, Ornstein, e seu carrasco Smaug, que são personagens bastante conhecidos aí na franquia de Dark Souls, e eu não vou entrar muito a fundo na história dos dois. E depois de todos esses eventos é quando o jogo começa. O jogo traz toda aquela proposta de que você é um morto-vivo escolhido e que você deve reacender a chama e continuar o ciclo. Depois de jogar um pouco, você descobre que, na verdade, você é só mais um. Muitos já tentaram antes de você e falharam e desistiram e estão só ali esperando as coisas acabarem de uma vez por todas. E só pra explicar por cima o que exatamente é a Era das Trevas, a Era das Trevas nada mais é do que a Era dos Humanos. Então o poder deixaria de ser concentrado apenas nas mãos dos Lords. Os humanos, como eles têm o poder da alma negra dentro deles, seriam as criaturas que reinariam nessa era. E você descobre que você é só mais um. Você não é um escolhido, você não é especial, você tá ali tentando uma jornada de novo e de novo e de novo. Várias pessoas já tentaram e falharam, e que talvez você também vá falhar. Dark Souls não é sobre vencer. Dark Souls não é sobre finais felizes, não é sobre ser o herói, ser o escolhido. É sobre persistir em algo que já caiu, forçar um mundo inteiro a dar mais um passo quando essa era já perdeu o sentido. É sobre não deixar as coisas seguirem o seu ciclo natural. E talvez a chama seja uma metáfora. Talvez ela represente o nosso medo de deixar as coisas irem embora das nossas vidas. Relacionamentos que já não brilham mais, empregos que drenam a nossa alma, promessas que fizemos a nós mesmos, mas que hoje em dia já não fazem mais tanto sentido assim. E mesmo assim nós insistimos, nós reacendemos, porque é mais fácil repetir e insistir nisso do que aceitar o fim. Mas e se, na verdade, a escuridão não for o inimigo? E se a escuridão não for a tão temida Era das Trevas? E se ela for o descanso? E se deixar a chama se apagar, na verdade, for o nosso primeiro ato de liberdade? Mas mesmo depois de deixar essa chama se apagar, de deixar essas coisas irem embora, nós precisamos continuar, mesmo sabendo que talvez as coisas vão cair de novo no futuro. E muitas vezes na vida precisamos aceitar o fim de um ciclo para que algo novo surja. Esse foi o vídeo, foi mais uma reflexão aí que eu tive. Espero que tenha dado para pegar a ideia. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e comentar o que você achou. Até o próximo vídeo. Só um disclaimer de duas coisas que eu esqueci de falar na gravação. A primeira é que o Pigmeu Furtivo criou a humanidade, e a humanidade nada mais é do que apenas energia. A humanidade sem alma ou sem um recipiente é só energia, e quando você combina essa energia com uma alma, você cria um humano. E a segunda é de que o Pigmeu Furtivo pegou a alma negra Dark Soul e fragmentou em vários pedaços, e com isso ele criou a humanidade.